A Luísa. Tudo bom, Luísa? Tudo ótimo. A Luísa é aluna do DNA da improvisação e a gente já está nessa trajetória já tem um tempinho e a gente vai conversar aqui um pouco hoje e eu quero começar essa conversa, Luísa, te perguntando, porque as pessoas não sabem, te perguntando de que cidade você está falando. Eu tô falando de Paris. Tô morando aqui há 3 anos, mas eu sou de Brasília, na verdade. Você é de Brasília. É. Sim. E você se lembra como que você me conheceu? Foi no YouTube, assim, eu procurando sobre improvisação e tudo, e encontrei os seus vídeos e comecei a assistir, depois segui no Instagram Uhum. e é, era fã, É, eu, assim. le- eu, eu lembro de você, porque eu lembro assim, quando você entrou no DNA, eu lembro de um comentário assim que você fez em um vídeo sobre internalizando a harmonia. Eu fiz uma série internalizando a harmonia e aí eu lembrei de você, daquele comentário e tal. Acho que foi daquela época ali, não foi? Que você me Sim, conheceu. foi um vídeo que me marcou, assim. E acho que foi até isso que me motivou, assim, A a, a participar fazer o desse. curso. E depois eu vi que você estava propondo esse curso e tudo, e fiquei muito interessada. Entendi. E você lembra de se você participou de algum evento desses que eu faço, como por exemplo esse que eu vou fazer da jornada da improvisação na guitarra? Você chegou a participar de algum evento? Não, ainda não. Você não participou. Entendi. E tinha alguma coisa assim que te parava de comprar o curso? Assim, alguma coisa que você ficava, sei lá, alguma objeção que te parava de comprar o curso? Uma objeção? É, alguma É, coisa assim que você ficava, pô, será que eu consigo também? Será que dá? Será que isso vai dar certo comigo? Você tinha alguma coisa assim com você mesmo, assim, algum medo de você não conseguir? sim, tinha, e não era só em relação ao curso, assim, porque acho que o curso e decidir fazê-lo foi um ponto de virada, assim, porque antes disso Uhum. eu sinto que eu via a improvisação assim como algo que eu seria incapaz de fazer, sabe? Parecia algo muito mágico mesmo, assim, que algumas pessoas muito é, específicas tinham esse dom e é, Que foi. coisa, né? Mas é engraçado porque eu acho, eu não sei o que que você pensa hoje, depois de ter visto que na verdade é uma série de técnicas, né? Você vai aprimorando aquelas técnicas, vai desenvolvendo aquilo e aquilo vai se tornando tão homogêneo e natural que quem vê de longe, quem vê de fora imagina essas coisas mesmo. Muitas pessoas imaginam isso, que a improvisação é para quem tem talento, inclusive até no ambiente é, erudito, por exemplo, tem um aluno do DNA da improvisação que ele é flautista e ele toca numa orquestra sinfônica. Ele toca na Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. E ele fala que muitos colegas falam isso. Ah, mas isso aí é só para quem tem talento. Porque ele vive uma outra realidade, né? Vive uma É, realidade de execução, de você tem a partitura, você executa e acabou. Então, como aquilo não é a prática comum, assim, dele, e nem do métier dele, porque as pessoas que ele convive também não improvisam, então ele acaba achando que isso é uma coisa, tipo, que o cara nasceu com aquilo, né? Ele não, nasceu e com isso é a muito comum. E é interessante você falar nisso de pessoas que estão no meio da música, né? Porque é comum isso vir de pessoas que não estudam ou não tocam e tal. Aí vem alguém tocando e fica, nossa, que coisa mais misteriosa, como é que ele consegue e tal. Uhum. Mas eu estudo música há algum tempo já, eu toco há algum tempo. Eu comecei novinha, com uns 9 anos, assim. E eu lembro dos professores me passarem escalas assim, e aí eles falavam, vai, agora improvisa. Eu não entendia como é que, sei lá, como é que aquele desenho que eu tava fazendo ia soar de um jeito.
musical e eu via pessoas improvisando e com uma facilidade, uma fluência, e eu não entendia como é que aquela escala podia se tornar aquilo, sabe? Como é que tava a ligação entre as duas coisas? Eu achava tudo muito desconectado, me passavam as informações e na minha cabeça uma coisa não me levaria a improvisar um dia, sabe? E eu Uhum. ficava muito frustrada, assim. Passar horas, aí eu subia, descia a escala, subia, descia a escala. Caraca, quando é que eu vou tocar? Eu entendo isso. Subir e descer a escala, eu acho que é o fantasma que persegue todo mundo que tenta improvisar, porque você acaba caindo nisso muito rápido, né? É verdade. E uma das coisas que eu falo, que a gente conversa muito, é sobre a questão da nossa mente, de como o cérebro absorve as informações. Então, se você tem uma parte aqui que é consciente, que é criativa e que está conectada com a sua identidade pessoal mesmo. Então, as suas vontades, quem você é essa parte. Só que existe uma outra parte, que inclusive ela é muito grande, muito forte, que é uma parte mecânica mesmo, né? É, E essa parte mecânica, ela te atrapalha, porque ela não discute, ela é uma máquina. Você dá a informação, o que você repetir vai ficar registrado. E se você repete a escala, vai soar a escala mesmo. Por mais que você não queira, e aí fica uma briga de você com você mesmo, né? Porque você tá aqui, eu não quero isso, eu quero uma coisa musical, bonita e tal, só que você treina a escala e você repete a escala, e na hora de tocar sai o que está automático. Aí você, não, mas não era isso que eu quero, aí a mão faz aquilo que você não queria e você fica naquela briga, né? exatamente isso, exatamente isso. E acho que vem muito aquilo que a gente conversa muito sobre a relação da música com a linguagem, né? Tipo, o processo de aprendizagem é muito parecido, assim, tipo, subir dessa escala seria como você ficar falando A, B, C, D, E, F, G, tipo, repetindo Uhum. o alfabeto e aquilo não te aproxima de falar a língua, né? É. E, não, Ou e então ler você um não vai. dicionário, né? Ou então É, tá lendo um exatamente. dicionário, palavras soltas. Letra A, vamos pegar tudo de letra A. Não é por aí, né? Você É, precisa pegar. Inclusive, a pessoa se torna fluente, uma pessoa se torna fluente e ela não necessariamente ela sabe todas as palavras que estão no dicionário, né? Mas ela é capaz, a capacidade da fluência é a capacidade de conectar as ideias, né? As palavras, mesmo que e você ter saiba tipo, poucas. aquela estrutura, né, da língua na cabeça, assim. E isso Exatamente. te permite se expressar quando você tem isso, né, assim, Claro, né? instável na sua. Exatamente. Porque agora me conta uma coisa, por que que você decidiu é, vir comigo? Por que que você decidiu confiar nesse método? Eu acho que esse lado da internalização da harmonia e tudo muito voltado para a percepção, eu achei realmente muito diferente de tudo que eu já vi, assim, na internet. E mesmo estudando música também, que aqui na França eu estudo isso, eu não sei, eu achei realmente que me parecia que o caminho estava por aí mesmo, sabe? E também a sua forma de explicar, sempre muito didática e tudo, acho que me pegou assim, na hora. É. Entendi, entendi, que legal. E você pode contar como é que tá? Me conta assim, como é que era você improvisando? O que que você, como é que era a sua, vamos dizer assim, sua habilidade de improvisar? E como é que tá hoje? Quando você pega para improvisar, o que que mudou para você? Nossa, acho que o que mudou assim significativamente foi o prazer que eu tenho tocando hoje em dia, porque antes, quando me falavam, vai Luiz, improvisa, era o meu pesadelo, assim. Era tipo o pior momento, eu travava, às vezes eu não queria nem ir muito quando tinha algum evento, assim, porque eu sabia que eles iam improvisar, eu ficava, ah, não, que saco, vou improvisar alguma coisa, vai ser muito chato, Vai ter que eu não vou pensar um saber. monte de coisa, né? E era exatamente isso, porque eu ficava, ai, que frase que eu vou ter que tocar agora? Ai, que tá acontecendo, sabe? E era muito isso de lembrar, eu não me sentia me expressando, não parecia, não era nada ligado à criatividade, era
memorização que eu tinha que. Eu sempre fui muito ruim de memória, eu não gosto de. Eu sou péssima, uma Uhum. desmemoriada, assim. Então, pra mim, era um momento muito desagradável. E depois que eu comecei a estudar com você, isso começou a acontecer, vir mais naturalmente, sabe? Eu me sinto mais me expressando. Lógico que, como não é a língua que eu domino ainda, tipo, eu Uhum. ainda falo como se fosse com palavras meio infantis, mas isso não me impede de estar me expressando, né? E é É tipo, eu claro. penso muito nas crianças, assim. Tipo, uma criança, ela não necessariamente tá dizendo algo super, assim, não tá usando as palavras mais sofisticadas e tudo, mas não impede do que ela. Não Não impede impede que ela o de ser que ela esteja fluente, dizendo. né? Não, Ela não consegue conversar sobre filosofia, mas ela é fluente, né? e ela diz coisas bonitas e verdadeiras e Diz, sinceras, sabe? Mas é, não necessariamente com as palavras mais é. sofisticadas. E que, obviamente, é, isso é o caminho para ela chegar né? A gente não sabe, né? Um professor de filosofia, que é doutor em filosofia, que dá aula no doutorado de filosofia, um dia ele começou exatamente dessa forma, falando as primeiras palavras aí, e o processo foi aprender uma palavra aqui, ver na prática como que ela é empregada, aprender uma estrutura. Aí repete aquela estrutura, muda e aquilo se torna seu, aí fica subconsciente, aí pronto, aí pega mais um pedaço. E quando vê, tá falando. E isso vai levar ele a falar a língua depois numa, Sim. numa... E é um processo, né? Uma coisa que se dá ao longo de vários anos. É um investimento, assim, como a aquisição da linguagem é também, né? Exatamente. Agora, o mais importante é entender, porque, assim, música, eu falei até conversei com o Hugo, que é um outro aluno, eu conversei com ele na semana passada, e a gente falou sobre o horizonte, né? Como se fosse, a música é como se fosse você tentar chegar no horizonte, nunca chega, né? É um caminho eterno. Então você vai estudar música para o resto da vida, eu vou, todo mundo vai. Só que tem alguns marcos nesse processo, né? Por exemplo, tem aquela fase de, vamos pegar assim um exemplo de quem está começando no violão. Tem aquela fase que ele não consegue fazer pestana, por exemplo. Só que, por exemplo, você não fica mais preocupado, será que eu vou conseguir fazer pestana? Não, isso já tá caso resolvido para você. Você sabe que você vai conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. Então, isso é um marco. E engraçado é que tem um momento em que você fala, cara, agora eu consegui, que legal. E dali para frente parece que você não erra mais. Você realmente aprendeu aquilo, né? Você ganhou aquela habilidade, aquela capacidade de executar aquilo. E tem outros marcos, né? Ao longo dessa jornada. E um desses marcos é quando você começa realmente a se expressar através da improvisação, né? Você já consegue improvisar, já consegue entender como é que é o caminho que todo mundo trilhou, né? Quando você começa, por exemplo, a ver essa coisa de matrizes que eu falo, começa a perceber onde que elas aparecem nos solos de outras pessoas, você fala, realmente, isso é uma maneira de combinar as escalas. E se eu Sim, não passar por ali, quando é que eu ia deduzir uma coisa? Eu nunca ia imaginar essa maneira. Eu fico assim vendo quando eu tiro um solo, alguma coisa assim, eu olho para uma frase e falo assim, pô, eu nunca ia pensar em tocar a escala alterada, sei lá, dessa maneira. Eu tive que passar por aqui para entender essa maneira. E aí agora que legal, aprendi uma coisa nova, vou aprender, vou aplicar isso aqui, né? Mas se a gente não fizer esse caminho, a gente não internaliza esses movimentos nunca, e eles nunca estão à nossa disposição para a gente fazer arte mesmo, né? Se tornar criativo. Isso é total. muito, isso é Isso muda muito tudo, legal. realmente. E eu sinto que tem tanta gente, assim, bem intencionada, que quer estudar e passa longas horas estudando, só que não entendeu isso e perde um tempão, sabe? Praticando coisas que não estão aproximando elas do objetivo, né? Assim, isso Exatamente. é muito frustrante.